A única coisa que te faz permanecer dentro do grupo de oração é o meu amor. É esse amor. É o amor. Um amor mesmo de Deus. Primeiro, o grupo, através do grupo eu percebi, né? Eu fiz uma experiência desse amor de Deus, de realmente me sentir amada por Deus. Foi no Amados, quando eu vi o testemunho da Rayane. E ela falando dessa experiência assim, de sofrimento que ela viveu com a mãe, né? E eu tive uma experiência parecida. Eu também fui adotada e nunca tinha percebido que eu sofria por isso, né? Por essa rejeição. E na hora lá que ela falou e leu o texto lá de Jeremias, foi uma experiência que ainda me toca bastante. Mas algo que me marcou muito no grupo de oração foi uma experiência pessoal minha, em que eu estava ainda no Ministério da Liderança, no Serviço da Liderança, e num belo domingo, um tema da GP era sobre perdão. E o fato de eu me preparar tocou muito meu coração. Como que eu poderia falar de perdão para outras pessoas se eu não conseguia perdoar? E desde então o Senhor tocou meu coração, porque havia uma pessoa que por muito tempo eu não conseguia perdoar de forma nenhuma, acho que já tinha uns 6, 7 anos, essa pessoa me machucou muito, né, porque tocou muito a minha história. Então, quando eu fui me preparar, o Senhor falava no meu coração, né, como que você vai falar de perdão se você não consegue perdoar? E eu cheguei ao GOG através de um convite de uma prima minha, a Rayane, para ir ao Lago do Limão, uma missão no Lago do Limão. Até então a minha história de vida estava saindo numa parte bem difícil. Eu pedia muito a Deus, né, para que eu pudesse servi-lo de alguma maneira, né, que eu pudesse ser uma pessoa útil para ele. A primeira coisa que vem na minha mente quando falo em grupo de oração foi no acampamento no Amados do Eterno. Lembro que foi num domingo de manhã, na pregação do batismo do Espírito Santo. E eu lembro que estávamos todos nós no salão, sentados no chão, as cortinas estavam abertas a princípio, mas depois elas foram fechadas. E antes de fechar a cortina, a gente tinha visto o sol bem quente, né? Aquele dia bem ensolarado. E eu lembro que o pregador do dia era o Ivanildo. E ele pediu para que abrisse as cortinas, porque a chuva, a bênção do Espírito Santo estava sendo derramada, né, sobre nós. E realmente estava chovendo quando as cortinas foram abertas. E naquela hora todo mundo saiu correndo, saíram mesmo pro campo e o pessoal se jogava. E foi aquele momento assim mais marcante mesmo para mim. É uma cena inesquecível para mim até hoje. E aí eu fiz o mesmo trajeto. Eu passei meio que escondido, próximo ali ao lago, já no Lago de São Sebastião, bem grudado ali no muro do Teatro Amazonas, né, com a Bíblia do outro lado para ninguém ver que eu estava segurando. E já tinha um certo número de pessoas na frente. E eu fiz o mesmo trajeto, passei indo rumo à Igreja de São Sebastião, tentando procurar se eu achava, né? E quando eu voltei, eu lembro que no caminhar assim, rapaz, é o seguinte, se ele não estiver lá, nem se ele insistir e trouxer o papo para falar comigo, eu não venho mais não. E aí quando eu passei, eu realmente não o vi de novo, mas aí a Johanna, a irmã dele, coordenadora do grupo na época, e aí vai a visão do pastor, né, que Deus dá àqueles que ele escolhe. Eu não sei como, até hoje ela não conseguiu me explicar, mas ela conseguiu me ver no meio da multidão do outro lado. E aí ela saiu correndo da frente da IAK. Você veio pro grupo de oração e nesse meio de perguntar, ela já vinha me arrastando para dentro da casa. E aquilo me marcou bastante, porque quando eu entrei, eu desci as escadas, o pessoal estava se preparando para um grande acampamento que tinha na época, chamado Vai Racha. E as pessoas já foram me acolhendo, já foram pedindo ajuda, já foram me inserindo no serviço. E acabou que eu lá entrei e estou até hoje, né? Vamos aí para os 12 anos do grupo de oração. E essa foi a forma que Deus me colocou dentro desse grupo maravilhoso. Minha maior experiência dentro do grupo de oração foi o retiro de identidade.
né? Onde eu de fato assim pude vivenciar algo além daquilo que eu buscava, daquilo que eu realmente me abri, né? A vivenciar aquele novo que Deus preparou para todos nós que estávamos ali, né? Quando a partir do momento que você se abre, você se entrega àquilo que Deus nos chama a vivenciar, a gente sente, né? O Espírito Santo segurava. Eu sentia, parecia que eu não estava mais sentindo o meu corpo ali, parece que eu estava flutuando mesmo no amor mesmo de Deus. Foi maravilhoso. E quando eu entrei naquele grupo de oração, eu já senti algo diferente, as pessoas te olhando, te abraçando, aquele tocar, e já fiquei assustada, eu digo, normal esse pessoal. E já fui assim, me apaixonando por tudo aquilo que eu estava vivenciando naquele momento. A minha maior experiência, ela foi em um acampamento, né, em que o Padre João, em uma pregação, ele começou a pregar e começou a falar do amor do pai, da mãe. O coração começou já a fervilhar, porque eu tive sempre muitos conflitos, muita falta de perdão com família, durante muitos anos, histórias que me machucaram muito. E naquele acampamento eu descobri o real significado da minha vida. E gratidão a Deus por essa missão que me ajudou a ser quem eu sou hoje, por tudo aquilo que eu construí na minha família, né? E quando eu falo família, eu entrei no grupo de oração com um namorado, de mão dadas, e permaneço no grupo hoje, casada, né? Apesar de tantos acampamentos, de coordenar acampamentos, mas para mim o principal foi justamente o meu Amado do Eterno 2012, porque foi lá que eu me permiti vivenciar, ser amada, ser acolhida por Deus de novo, em seu seio, como filha amada que sou. Então é esse amor que me faz permanecer, é esse amor que me faz pensar em que não vale a pena desistir, que vale a pena continuar. Porque se Deus já fez muito na minha vida e na vida de muitos através desse grupo de oração, Ele ainda pode fazer muito mais. E Ele faz. E Ele continua surpreendendo a gente cada vez mais. Ela falou que aquele era o momento que eu tinha que vivenciar tudo que eu ia vivenciar no acampamento Amados do Eterno, né? Então, o que me trouxe foi essa sede de querer aprender a perdoar. Mas teve alguns momentos que foram muito importantes. Quando eu li tudo que a minha mãe escreveu para mim, eu vi que nenhum erro dela era maior do que o amor que ela sentia por mim. Eu tinha comentado com a minha mãe sobre esses assuntos do grupo de oração, comentei que estava começando a gostar e eu falei para ela que aquilo seria para mim. Foi com isso que me tornei, eu estou aqui hoje e foi por ela também, porque logo na minha entrada no primeiro acampamento do grupo de oração aconteceu uma coisa que eu não esperava acontecer, que foi a partida dela. E com isso, um grupo com desânimo, eu não queria mais participar do grupo de oração, porque foi uma perca muito grande que ninguém esperava. E foi por isso que eu ia desistir da minha caminhada do GOG. Dentro do grupo de oração eu já tive muitas experiências, mesmo impactantes, com o amor de Deus, com o Espírito Santo. Mas eu quero relatar, né, uma das curas mais importantes da minha vida, se eu não digo a cura que Deus realizou na minha vida, foi o perdão do meu pai. Eu fui me confessar e ele, um homem muito sábio, olhou para mim e falou: você precisa perdoar o seu pai, porque existe um trauma na sua vida, né? E se você não perdoar o seu pai, muitas coisas na sua vida não vão acontecer. Mas existia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender o que faltava para mim. Quando em uma das noites que eu fui para o grupo de oração, eu estava aos prantos, chorando, porque eu não conseguia entender porque que o meu coração existia uma saudade. Mas assim, sabe aquela saudade que nada preenche?
E eu entendi naquele momento que a única pessoa que seria capaz de me deixar completamente feliz era Jesus. No Retiro Tropa de Elite, né? Esse acampamento ele me fez, me despedaçou, né? Foi um acampamento que o Rafael ele morreu para nascer novamente, né? E com esse nascimento, o Rafael ele teve que reaprender a andar, né? E nessa caminhada, o Rafael ele vem até hoje. Eu nunca tinha participado de nenhum acampamento, assim, né? Uma coisa muito maravilhosa, assim, que os acampamentos que foram acontecendo, então eu ia só me apaixonando, digamos, mais. Isso para mim só ia me fortalecendo, ficar mais no grupo, né? E nesse novo caminho, que era para escolher, digamos assim, né? Tirar o caminho de rua para procurar o caminho de Jesus, que era o que eu procurava muito e não conseguia, porque não tinha força, digamos assim, o pessoal me chamava, eu sempre desviava, não, e esses acampamentos foram... E eu estava aqui recordando de quantas vezes eu fui para os retiros. Teve uma época que nós fazemos, né, 4 retiros por ano. E era o 3º retiro do ano, se não me falha a memória, era o de cura. E eu ia sempre muito doente. Doente assim, com febre, dor no corpo, cansaço, rinite gritando, enfim. E eu cheguei com o Padre João, sentei do lado dele e disse assim: Padre João, eu não sei o que acontece, né? Já tem o 3º retiro que eu venho e eu tô desse jeito, assim, doente e tal. E ele falou assim: minha filha, você tem uma grande missão dentro do grupo de oração. Você é como um para-raio dentro do grupo. O Senhor te escolheu para que primeiro chegasse em você, para não chegar nos outros. E aquilo para mim foi consolador, porque eu pude entender aquilo que Deus queria para minha vida. Que eu estava passando por um momento dentro do grupo, na verdade, que aquela secura, aquele sentimento que eu tinha lá atrás, diante de voltar a servir, de estar inserido em algum grupo, querendo ou não, ainda estava presente em mim. E naquele acampamento, teve um momento de exposição ao Santíssimo, que todos os jovens estavam lá prostrados diante do Senhor, o Senhor estava exposto. E naquele momento eu me senti muito tocado, que eu olhava para o Santíssimo e eu sentia Deus falar comigo. Eu olhava para aquela juventude, ele me dizia para eu olhar para toda aquela juventude que estava ali prostrada diante dele, louvando, chorando. E ele colocava no meu coração de que o meu serviço não era em vão, que o meu serviço era para ele e era para aqueles jovens, que naquele momento ele estava me usando para aqueles jovens. Então, aquele momento todo que eu passei tocando, achando que era uma coisa automática, naquele momento Deus me fez sentir que tudo aquilo que eu vivi desde que eu voltei e que eu servi não era em vão, mas era Ele que estava usando o dom que Ele me deu a serviço da juventude. Então, a partir daquele momento do acampamento de cura de 2015, né, que eu tive a confirmação da certeza que aquele era o meu lugar, ali é que eu devia estar e ali é que eu devia colocar o meu dom a serviço dele. E é por esse motivo que eu permaneço ainda até hoje no grupo de oração jovem Nossa Senhora de Pentecostes. E de repente, uma vez eu peguei uma missão, assim, uma forma de trabalho, um trabalho. Alguém me prestou um carro para eu fazer um trabalho e eu parei o carro aqui no centro para descansar um pouco, tomar uma água. E eu conversando, estava muito triste conversando com Deus, na minha intimidade com Ele, bem chateado, eu falei que eu ia desistir de tudo, que eu estava cansado, que eu ia ficar só em casa. E por acaso, nessa hora eu estava escutando uma música do CD do Faik. Acho que muita gente deve conhecer, que era um CD que era voltado para ajudar os irmãos de rua. E nessa hora apareceu um mendigo pedindo esmola do meu lado. Aí na hora eu peguei uns trocados, dei para ele. E aí ele falou assim para mim: eu não sei o que tu tá passando nesse momento, mas eu quero que você saiba que você não pode desistir do que tu tem que fazer. Mexeu muito comigo, né? E desde aí eu continuei a caminhada com o GOG como campista. E meu penúltimo retiro foi o Tropa,
onde foi muito impactante para mim, um retiro muito bom, diferente de todos que eu já participei, mas o mais impactante mesmo, onde eu tive uma experiência muito grande, foi no Amado, onde eu recebi justamente o nome do retiro Amado do Eterno, onde você sente o amor de Cristo e com todo esse tempo que eu tenho como servo na Igreja Católica, eu senti realmente muito forte o amor de Cristo no Amado do Eterno. Bom, meu nome é Marcos Vinícius, estou nesse grupo de oração há um pouquinho mais de 6 anos, né? E a forma que eu cheguei no grupo de oração foi através de um convite de um servo, do Maílson, né? E foi um dos melhores convites da minha vida. Hoje eu posso, né? Posso dizer isso com maior certeza da minha vida. Foi através desse convite que a minha vida mudou em muitos aspectos, né? Eu vivi dentro do grupo de oração, se não a maior, foi no acampamento Amado do Eterno, no segundo dia, né? Que eu não posso falar aqui, mas quem viveu sabe. Foi no sábado, né? Foi um momento assim muito forte, muito impactante durante a noite, que é um momento que realmente me tirou assim um pouco do meu comodismo, me fez pensar muito no que eu vivia e no que eu queria naquele momento para frente, porque me trouxe uma experiência muito impactante de conversão, né? De vontade de ser mais, porque a gente sai do acampamento querendo mudar o mundo, né? E para mim foi maravilhosa essa experiência, mas devo ao movimento, ao grupo de oração, devo a Deus em primeiro lugar, e por isso que eu ainda permaneço no grupo de oração, porque foram momentos maravilhosos e quando eu precisei, foram os meus amigos do grupo de oração, foi o grupo de oração que me acolheu, que me abraçou. Nós temos os nossos momentos de fraqueza, temos as nossas dificuldades. Por muitas vezes a gente até pensa em desistir da caminhada, a gente tenta se afastar. Mas quando você vive verdadeiramente o amor de Deus, Ele sempre está ali, você consegue ouvir Ele, ver Ele nas pequenas coisas. Falar das experiências que eu tive no grupo de oração é algo que me deixa muito reflexiva. Até porque é difícil citar só um, né? Desde do primeiro acampamento, né, a nossa primeira experiência com Deus, até os demais acampamentos. Então é algo que mexe muito com a gente. Eu não consigo imaginar como seria a minha vida se eu não tivesse tido essa experiência. É impossível não se apaixonar cada dia mais pelo nosso Deus e também sentir esse amor dentro de nós. Então, por essa gratidão, tenho uma gratidão enorme pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Então é isso que me faz permanecer no grupo de oração. Tem algo que eu sempre utilizo nas minhas orações, que eu falo sempre pro Senhor: Senhor, para onde o Senhor soprar eu irei. Eu vou ser aquela folha e soltar o vento. Eu não vou dizer não para ti. Pode uma mãe esquecer seu filho, ainda que isso acontecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Mas é a gratidão que me faz permanecer no grupo de oração e essa vida em comunidade que é espetacular. Eu nunca encontrei e experimentei em nenhum outro lugar. O que me faz permanecer neste grupo de oração são as amizades que eu conheci, né? Novas amizades, pessoas novas experiências que eu tive com liderança. E hoje em dia assim, eu me sinto assim, bem apoiado com eles, né? Mesmo que eu querendo desistir de alguns momentos, mas eu tenho alguém que me liga, me fala, então isso para mim é uma coisa que é o que me sustenta nesse grupo de oração. Eu sempre faço a reflexão do que me faz permanecer até hoje dentro do grupo de oração. Me recordo do retiro que nós tivemos no início desse ano, o retiro de servos, na qual em adoração eu me questionava isso para o Senhor. E o Senhor dizia: a única coisa que te faz permanecer dentro do grupo de oração é o meu amor. E eu falava para os servos que estavam ali próximo de mim que eu não me permitia desistir porque Deus me amou e me ama. É o amor. É o amor que Deus tem por mim. O amor que Deus tem por todos da minha família. Então isso faz com que eu queira permanecer no grupo de oração, cada vez para servir Ele, cada vez mais. Mas com o pessoal que continuaram comigo, me apoiando, me incentivando, e eu colocando na minha cabeça que isso não seria para mim. Mas hoje eu estou aqui para dar esse testemunho e eu pretendo continuar na caminhada para sempre,
porque foi com o Goge que eu aprendi muitas coisas da vida, sabendo que coisas que não esperava acontecer estavam acontecendo na minha vida. Com o decorrer do tempo, eu entrei numa universidade pública, coisa que ninguém esperava de mim. Eu fui incentivado pela minha família, pelo pessoal da igreja. E eu permaneço no grupo até hoje porque é um compromisso muito grande que eu assumi com Deus. Porque eu lembro que quando mais perto chegava de receber a pertença, eu me emocionava muito ao escutar a música do Frei Gilson, que se chama Eu Seguirei. Então a letra da música é muito linda, a música mexia muito comigo, até já o momento de receber a pertença. Mas a certeza de que Deus tem muito a fazer em muitos outros jovens, em muitas outras famílias, reconstruir muitas famílias hoje que estão destruídas, o real sentido hoje de quem eu sou, o que eu quero para mim, né? Então tudo isso eu tenho gratidão imensa por esse grupo de oração, né? De tudo que eu sou, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivo, da família linda que eu construí dentro do grupo de oração, dos amigos que eu fiz, do que eu tenho amigos de caminhada, tenho amigos que nós temos uma relação mais íntima, né? Então isso para mim não tem valor que pague. Esse amor, essa convivência, e é isso que eu quero para muitas outras pessoas que possam sentir também esse extraordinário de Deus na sua vida. É isso. O que me faz permanecer hoje é as experiências que eu tive dentro do grupo de oração minha com Deus, minha com Nossa Senhora. Experiências ao qual eu me sentia nascer de novo. A minha única resposta é: Senhor, eu não consigo resistir. E quando eu não consigo resistir, é resistir mesmo a esse chamado que grita muito forte no meu coração. Meu nome é Goge MS.